Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Continuando a leitura, reflexão dos trechos, com o tema Não saias jamais da minha divina vontade, no volume 12, trecho 40, 27 de março de 1918. Vivendo no divino querer, a alma encontra tudo em modo divino e infinito. Lamentava-me com Jesus porque nem sequer a Santa Missa podia ouvir. E Jesus me disse: minha filha, quem forma o sacrifício não sou eu. Quem forma o sacrifício não sou eu? Ele pergunta, Agora a alma que vive comigo, em meu querer, encontrando-me eu em cada sacrifício, ela fica como sacrificada junto comigo. Não em uma missa, senão em todas as missas. E vivendo em meu querer, fica consagrada comigo em todas as hóstias. Não saias jamais do meu querer, e eu te farei chegar onde quiseres. Antes, entre eu e tu, passará tal corrente elétrica de comunicação que tu não farás nenhum ato sem mim, e eu não farei nenhum ato sem ti. Assim, quando eu te faltar alguma coisa, entra em minha vontade e encontrarás logo o que queres. Quantas missas queiras, quantas comunhões queiras, quanto amor queiras. Em minha vontade nada falta, e não só, senão que encontrarás as coisas em modo divino e infinito. Como Jesus disse, eu e a cruz somos um. Unir-se a Jesus e não querer as adversidades, o sofrimento, os contratempos e tudo mais que consiste em um desconforto, um sofrimento, é rejeitar a vida divina, é rejeitar o céu. Jesus já no ventre de Nossa Senhora já padecia o sofrimento da sua paixão, a coroa de espinho, a cruz, já foi concebido com a cruz. Como ele disse, não saias jamais do meu querer, e eu te farei chegar onde quiseres. Antes, entre eu e tu passará tal corrente elétrica e comunicação, que tu não farás nenhum ato sem mim, e eu não farei nenhum ato sem ti. Somos um. Assim, quando te faltar alguma coisa, entra em minha vontade e encontrarás logo o que queres. Quantas missas queiras, quantas comunhões queiras, quanto amor queiras, em minha vontade nada falta. E não só, senão que encontrarás as coisas em modo divino e infinito. Portanto, enquanto não tirar a sua vontade, que é um obstáculo da frente, não enxergará a beleza da vida na divina vontade. O bem que é, o tudo que é. Já vê sempre como uma loucura. E, portanto, com grande repulsa. É como foi dito, loucura para uns e escândalo para outros. Mas os que confiam no Senhor, os que estão com Ele, com a palavra dEle, é a sabedoria dEle. A cruz é a sabedoria de Deus. Volume 12, trecho 110, 6 de agosto de 1919. O abandono em Deus. Valor dos atos feitos no divino querer. Passo meus dias amargos. Meu pobre coração está competrificado pela dor da privação de quem forma minha vida.
meu tudo, e se bem resignada, porém não posso fazer menos que lamentar-me com meu doce Jesus, quando quase de forma fugaz, ou me passa diante, ou se move em meu interior. E recordo que, nestas lamentações, uma vez me disse: o abandono em mim é a imagem de duas torrentes, onde uma se descarrega na outra com tal ímpeto que as águas se confundem ao juntarem-se e formando ondas altíssimas chegam até tocar o céu, tanto que o leito daquelas torrentes fica seco. E o estrondo dessas águas, seu murmúrio é tão doce e harmonioso que o céu, ao ser tocado por essas águas, se sente honrado e resplandece de nova beleza. E os santos a coro dizem: este é o doce som e a harmonia que rapta de uma alma que se abandonou em Deus. Como é belo, como é belo. Outro dia me disse: do que teme? Abandona-te em mim e ficarás circundada por mim como dentro de um círculo, de maneira que se vierem os inimigos, as ocasiões, os perigos terão que se ver comigo e não contigo. E eu responderei por ti. O verdadeiro abandono em mim é repouso para a alma e trabalho para mim. E se a alma está inquieta, significa que não está abandonada em mim. Justa pena para quem quer viver em si mesma é a inquietação, fazendo a mim uma grande afronta e a ela um grande dano. Outro dia, lamentava-me ainda mais forte, e meu amável Jesus, todo bondade, me disse: minha filha, acalma-te. Este teu estado é o vazio que se está formando para o segundo preparativo dos novos castigos que virão. Lê bem o que te fiz escrever e descobrirás que nem todos os castigos se comprovaram ainda. Quantas outras cidades serão destruídas? As nações continuarão a colocar-se como inimigas uma da outra e da Itália. Suas nações amigas serão seus mais ferozes inimigos. Por isso, paciência, minha filha. Quando tudo estiver preparado para voltar a chamar o homem, virei a ti como antes e rogaremos e choraremos juntos pelo homem ingrato. Tu não saias jamais de meu querer, porque sendo eterno meu querer, o que se faz em minha vontade adquire um valor eterno, imenso, infinito. É como moeda que surge e que jamais se esgota. Os mais pequenos atos feitos em meu querer ficam escritos com caracteres indeléveis e dizem: somos atos eternos, porque um querer eterno nos animou, formou e cumpriu. Acontece como a um vaso de barro, no qual se põe ouro líquido, e o artífice, com esse ouro liquefeito, forma os objetos de ouro. Acaso porque esse ouro foi liquefeito em um vaso de barro, se diz que não é ouro? Certamente que não. O ouro é sempre ouro, não importa em que copo se possa liquefazer. Agora o vaso de barro é a alma, minha vontade é o ouro. O ato da criatura em minha vontade funde minha vontade com a sua e se liquefaz juntas. E com esse líquido, eu, divino artífice, formo os atos de ouro eterno, de modo que eu posso dizer que são meus, e a alma pode dizer que são seus. Volume 13, trecho 26, 21 de outubro de 1921. Tudo que Jesus fez e sofreu está em contínuo ato de dar-se ao homem. Estava pensando na paixão de meu doce Jesus, então ele, ao vir, me disse: minha filha, cada vez que a alma pensa em minha paixão, recorda o que sofri. Ou me compadece nela, renova-se a aplicação de minhas penas, surge meu sangue para inundá-la e minhas chagas se põem em caminho para curá-la, se está ferida, ou para embelezá-la, se está sã.
e todos os meus méritos para a enriquecer. O negócio que faz é surpreendente. É como se pusesse no banco tudo que fiz e sofri, e dele obtenho o dobro, porque tudo que fiz e sofri está em contínuo ato de dar-se ao homem, assim como o sol está em contínuo ato de dar luz e calor à terra. Meu agir não está sujeito a esgotar-se, somente com que a alma o queira. E por quantas vezes o queira, recebe o fruto de minha vida, assim que se recorda 20, 100, 1000 vezes de minha paixão, tantas vezes de mais desfrutará os efeitos dela. Mas que poucos são os que dela fazem tesouro. Com todo o bem de minha paixão, se vêem almas fracas, cegas, surdas, mudas, coxos, cadáveres vivos que dão repugnância porque minha paixão foi posta no esquecimento. Minhas penas, minhas chagas, meu sangue são força que tira as fraquezas, luz que dá vista aos cegos, língua que desata as línguas e abre o ouvido. É meio que endireita os coxos, vida que ressuscita os cadáveres. Todos os remédios necessários à humanidade estão em minha vida e em minha paixão. Mas a criatura despreza a medicina e não põe atenção aos remédios. Por isso se vê que, com toda a minha redenção, o homem perece em seu estado como afetado por uma doença incurável. Mas o que mais me dói é ver pessoas religiosas que se cansam para fazer aquisição de doutrinas, de especulações e de histórias, mas de minha paixão, nada. Assim que minha paixão muitas vezes está banida das igrejas, da boca dos sacerdotes. Assim seu falar é sem luz, as palavras ficam mais em jejum do que antes. As pessoas ficam mais em jejum do que antes. Depois disso me encontrei de frente a um sol, cujos raios choveram todos sobre mim. Me penetravam dentro, me sentia investida de modo que me sentia em poder do sol. Sua luz vibrante não me impedia olhá-lo. E cada vez que a via sentia uma alegria e uma felicidade maior. Então de dentro daquele sol saiu meu doce Jesus e me disse: amada filha de meu querer, como o sol te inunda, meu querer, tu não és outra coisa que a presa, o entretenimento, o contentamento de meu querer. E conforme te submerge nele, assim meu querer, como raios solares, derrama em ti os perfumes de minha santidade, de minha potência, sabedoria, bondade e etc. E como o meu querer é eterno, quanto mais tentas estar nele e fazer dele mais que vida própria, vens absorver em ti a minha imutabilidade e impassibilidade. A eternidade como um círculo gira em torno de você para fazer com que você tome parte em tudo e que nada te escape. E isto para fazer com que minha vontade em você fique honrada e plenamente glorificada. A primeira filha de meu querer, quero que nada lhe falte, que não lhe falte nenhum distintivo que me pertence e que a faça distinguir-se por todo o céu como o primeiro começo da santidade de viver em meu querer. Por isso fique atenta, de meu querer não saias jamais, a fim de que receba todos os perfumes de minha divindade, e fazendo sair todo o seu, confirme tudo que é meu. E minha vontade fique como centro de vida em você. Volume 14, trecho 24. Efeitos da oração feita na Santíssima Vontade de Deus. Tudo que escrevi é somente para obedecer, e muito mais por temor do que meu Jesus desgostoso pudesse encontrar pretexto para me privar dele.
Só Ele sabe quanto me custa. Agora passei um dia sem Jesus, apenas alguma sombra sua, ó Deus. Que pena. E dizia entre mim: como tão depressa faltou a sua palavra de não me deixar. Ó santa vontade eterna, traz-me o meu sumo bem, o meu tudo. E era tanta a pena que me sentia consumir pela dor. Mas neste estado, tratava de fundir-me em meu santo querer, em seu santo querer. Enquanto estava nisto, veio fazendo-se ver que chorava amargamente, com o coração partido em muitos pedaços. Eu, ao vê-lo chorar, pus a um lado a minha raiva e, abraçando e secando-lhe as lágrimas, lhe disse: que tens, Jesus, que choras? Diz-me o que te fizeram. E ele: ah, minha filha, querem desafiar-me. É um horrível desafio que me estão a preparar, e isto pelos chefes. É tanta minha dor que me sinto destroçado em pedaços o meu coração. Ah, como é justo que a minha justiça se descarregue contra as criaturas. Por isso venha junto comigo no meu querer. Fiquemo-nos entre o céu e a terra e adoremos juntos a majestade suprema. Abençoemo-la e prestemos-lhe homenagem por todos, a fim de que céu e terra possam encher-se de adorações, homenagens e bênçãos, e todos possam receber os efeitos. Então passei uma manhã rezando junto com Jesus em seu querer, mas, ó surpresa, enquanto rezávamos, uma era a palavra, mas o querer divino a difundia sobre todas as coisas criadas, e em todas ficavam sua marca. A levava ao empírico, e todos os bem-aventurados não só recebiam a marca, senão lhes era causa de nova bem-aventurança. Descia no subsolo da terra e até ao purgatório, e todos recebiam os efeitos. Mas quem pode dizer como se rezava com Jesus e todos os efeitos que produzia? Então, depois de ter rezado juntos, disse-me: minha filha, viste o que significa rezar no meu querer? Como não há ponte em que meu querer não exista, ele circula em tudo e em todos. É vida, ator e espectador de tudo. Assim, os atos feitos em meu querer se tornam vida, ator e espectador de tudo, até da mesma alegria. Bem-aventurança e felicidade dos santos levam por toda parte a luz, o ar balsâmico, o celestial e celestial, que faz sair alegrias e felicidades. Por isso não saias jamais de meu querer. Céu e terra te esperam para receber nova alegria e novo esplendor. Bendito seja Deus. Volume 14, trecho 36, 15 de junho de 1922. O batimento divino é a célula da alma que vive no querer divino, e este harmoniza tudo na criatura. Continuando. Meu habitual estado, estava pensando no santo querer de Deus, e enquanto me fundia nele, meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, minha vontade eterna foi o ponto central de minha vida. Desde o primeiro ato de minha concepção até o último respiro, me precedeu, me acompanhou, fazendo-se vida de cada ato, e me seguia, encerrando meu ato no âmbito eterno de meu querer, do qual não encontrava a saída, e como minha vontade eterna era imensa, não havia ponto em que não abraçasse, não a abarcasse, nem geração na qual ela não devia dominar. Assim que era para ela como connatural formar meus atos, multiplicá-los por todos como se fosse para um só. Um pode dar o que tem, por quanto poder tenha, não pode dar mais do que possui. Agora minha vontade possuía a imensidão, o poder da multiplicação dos atos por quantos queria,
Possuía a eternidade na qual envolvia todas as coisas presentes a todos, como no início de todas as coisas, como até o fim. Eis porque, desde o primeiro instante de minha concepção, o poder de meu querer formava tantas concepções minhas, por quantas criaturas saíam à existência. Minhas palavras, os pensamentos, as obras, os passos, os multiplicava, os estendia, desde o primeiro até o último dos homens. O poder do querer eterno, meu sangue, minhas penas, as convertia em mares imensos dos que todos podiam servir-se, se não fosse pelo prodígio de meu querer supremo. Minha própria redenção teria sido individual, circunscrita e só para alguma geração. Agora minha vontade não mudou, tal qual era, é e será. Muito mais, pois, tendo vindo eu à Terra, vim a atar novamente a vontade divina à humana. E quem não foge deste nó e se dá em poder dela, fazendo-se perceber, fazendo-se preceder, acompanhar e seguir, encerrando o seu ato dentro de meu querer, o que sucede comigo, o que sucedeu comigo, sucede na alma. Eis que, na medida em que fundias os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas obras, os teus reparos, o teu pequeno amor no querer, o teu pequeno amor no meu querer, os estendia, multiplicava-os e tornava-se antídoto de todos os pensamentos, de todas as palavras, de todas as obras, para todas as ofensas, amor por cada amor que me é devido. E se isto não acontece, é por defeito da vontade humana, que não deixando-se em todo em poder da vontade divina, não toma tudo nem pode dar-se a todos. Portanto, sente as sensações do humano, que a fazem infeliz, a limitam, a empobrecem e a fazem parcial. Eis porque todo meu interesse é que seu querer faça vida no meu, e que compreenda bem o que significa viver nele, quanto à criatura é possível, porque se fizer isto terá obtido tudo e me dará tudo. Dito isto, ele desapareceu, mas depois acrescentou de novo e se fazia ver todo chagado, mas essas chagas formavam tantas celas nas quais Jesus chamava as almas para encerrá-las nelas e pô-las em segurança. Então ele disse: meu amor, e minha cela qual é? A fim de que me fechando nela, não saias jamais. E Jesus, minha filha, para ti não há celas no meu corpo, porque quem vive no meu querer não pode viver num apartamento meu, senão deve viver no bater do meu coração. O batimento cardíaco é o centro e a vida do corpo humano. Se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. O batimento cardíaco mantém a circulação do sangue, o calor, a respiração, portanto, a força, a atividade dos membros. Se o batimento cardíaco não regular toda a atividade humana, está em desordem. Até a própria inteligência perde a vivacidade, o engenho, a plenitude da luz intelectual, porque ao criar o homem pus no coração um som especial, a qual amarrei a harmonia eterna, de modo que se o batimento está são, tudo é harmonia na criatura. Agora minha vontade é como o bater na criatura, e se ela bate harmoniosa a santidade, harmonizam as virtudes, harmoniza entre o céu e a terra, sua harmonia se estende até a Trindade Sacrossanta. Eis porque para ti é o meu batimento que se oferece, com cela para te fechar dentro, e pulsando com um só batimento, harmonioso entre o céu e a terra, circules no passado,
no presente e no futuro. Em tudo te encontres, tu circulante em mim, e eu em ti. Volume 14, trecho 61, 20 de setembro de 1922. A alma que vive na divina vontade deve ser um complexo de todos os bens, e deve fazer sair de si amor, santidade, glória para Deus, duplo ofício. Estava a dizer o meu sempre amável Jesus: ah, faz-me, meu amor, que de todo o meu ser não saia mais que amor, louvores, reparações, bênçãos para ti. Agora, enquanto dizia isto, o bendito Jesus veio e me via a todos os olhos. Não havia parte de mim na qual não se visse um olho, e de cada um deles saía um raio de luz que feria a pessoa de Nosso Senhor e me disse: minha filha, é decoroso para mim e para ti, que de ti não saia outra coisa que amor, santidade, glória, tudo para mim. De outra maneira, degradaria minha vontade de fazer viver nela a uma alma que não fosse um complexo completo de todos os bens dos que superabunda minha vontade. E se a alma não tivesse os germes de todos os bens, não poderia receber os bens que a minha vontade contém. E se jamais fosse e tivesse algum germe ruim, seria uma intrusa, sem nobreza nem decoro. Portanto, ela mesma se envergonharia saindo, não tomaria gosto e, contente, tendo nela coisas estranhas a meu querer. Por isso, te marquei até as gotas de teu sangue. Teus ossos, tuas batidas de coração, são estes olhos de luz para fazer que nada saia de ti que não seja santo e que não seja dirigido a mim. Depois me transportou para fora de mim mesmo, fazendo-me ver tudo revolto e como estão vendo sua obstinação e retirava deles. Meu Deus, que tristes tempos! Eu creio que nunca o homem tinha chegado a este excesso de perfídia, de querer a destruição do próprio ser. Então estava com medo de que meu doce Jesus não viesse muito mais, porque sentia que meus sofrimentos tinham diminuído e estavam como adormecidos. Por isso dizia entre mim: se é verdade o que vi, segundo as outras vezes, para dar curso à justiça, talvez não o virá, e não me fará tomar parte em suas penas. E Jesus, regressando, vendo-me muito oprimida, disse-me: minha filha, não temas. Não te lembras que ocupas duplo ofício? Um é de vítima e o outro ofício maior de viver no meu querer, para dar-me de novo a glória completa de toda a criação. Então, se você não estiver em um ofício junto comigo, eu vou ter você no outro ofício. No máximo pode haver uma pausa de penas em relação ao ofício de vítima. Por isso não tenha medo e acalme-se. Volume 14, trecho 65, 6 de outubro de 1922. O primeiro plano dos atos humanos, mudados em divinos, no divino querer, foi feito por Jesus. Luísa, a primeira a viver na divina vontade. Estava rezando, meu sempre amável Jesus veio e, me pondo os braços ao pescoço, me disse: minha filha, rezemos juntos. Entremos no mar imenso de minha vontade para fazer que nada saia de ti que não seja lançado nela. O pensamento, a palavra, o bater de coração, a obra, a passagem, tudo deve tomar o seu lugar na minha vontade. Por cada coisa que fizeres,
Nela tomarás uma posse de mais e adquirirás um direito maior. Todos os atos humanos, segundo a finalidade da criação, deviam ter vida em meu querer e formar nele o plano de todos os atos. Humanos, mudados em atos divinos, com a marca da nobreza, santidade e sabedoria suprema. Não era nossa vontade que o homem se separasse de nós, senão que vivesse conosco, crescendo à nossa semelhança e obrando com nossos mesmos modos. Por isso queria que todos seus atos fossem feitos em meu querer, para lhes dar o seu lugar, para poder informar o seu riacho no mar imenso do meu. Eu fazia como um pai que, possuindo grandes extensões de terra, diz a seu filho: dou-te em posse o centro de minhas propriedades, a fim de que não saias de meus confins e cresças em minhas riquezas, com minha mesma nobreza e com a grandeza de minhas obras, a fim de que todos reconheçam que és meu filho. O que se diria este filho se não aceitasse o grande dom do Pai? E se fosse a terra estrangeira, a viver de misérias, perdendo sua nobreza sob a escravidão de cruéis inimigos? Tal foi o homem. Agora este plano, este riacho no meu querer, quero de ti. Corra cada um dos teus pensamentos nele, a fim de que, aos reflexos de nossa inteligência, que é pensamento de cada um, se eleve sobre cada inteligência, nos dê a homenagem de cada pensamento em modo divino, as tuas palavras e obras correrem também, para que, ao reflexo de nossa palavra fiat, que fez todas as coisas e é a palavra de cada um, e aos reflexos da santidade das nossas obras, que é vida, é movimento de tudo, nos deem elevando-se e sobrevoando sobre tudo a glória de cada palavra e de cada obra, com a nossa própria palavra fiat e com a mesma santidade de nossas obras. Minha filha, se tudo que é humano, ainda que fosse um pensamento, não o é feito em meu querer. Minha filha, se tudo que é humano, ainda que fosse um pensamento, não é feito em meu querer. O plano humano não toma posse, e o riacho não vem formado, e meu querer não pode descer à terra para fazer-se conhecer e reinar. Então eu, ao ouvir isto, disse: meu amor, Jesus, é possível que depois de tantos séculos de vida da Igreja, que fez sair tantos santos, e muitos deles fizeram maravilhar céu e terra, por suas virtudes e maravilhas que tem feito, não deviam eles operar tudo no divino querer, em modo de formar este plano que você disse? Você estava propriamente esperando de mim, a mais inábil, a mais má e ignorante para fazê-lo. Eu acho que é verdadeiramente incrível. E Jesus, escuta, minha filha, minha sabedoria tem meios e caminhos que o homem ignora, e é obrigado a inclinar a testa e adorá-la em silêncio. E não cabe a ele ditar-me leis, dizer-me
a quem devo escolher e o tempo oportuno que minha bondade dispõe. Além disso, devia primeiro formar os santos, que deviam me semear e copiar em modo mais perfeito, porque a eles lhes é possível a minha humanidade. E isso já o fiz. Agora minha bondade quer passar além e quer chegar a excessos maiores de amor. E por isso quero que entrem em minha humanidade e copiem o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade. Se os primeiros cooperaram com minha redenção para salvar as almas, para ensinar a lei, para banir a culpa, limitando-se nos séculos em que viveram, os segundos passarão além, copiando o que fazia a alma de minha humanidade, na divina vontade abraçarão todos os séculos, todas as criaturas, e elevando-se sobre todas, porão em vigor os direitos da criação que me correspondem e que toca às criaturas dar-me, levando todas as coisas à sua primeira origem da criação e à finalidade para a qual a criação foi feita. Tudo está ordenado em mim. E se a criação a fiz sair ordenada, deve tornar-me ordenada como saiu de minhas mãos. Já o primeiro plano dos atos humanos, trocados em divinos, em meu querer, foi feito por mim e o deixei como espesso, e a criatura nada soube, excesso minha amada e indivisível mãe. E era necessário assim, pois se o homem não conhecia o caminho, a porta, as permanências de minha humanidade, como poderia entrar e copiar o que ele fazia? Agora vem o tempo que a criatura entre neste plano e faça também o seu no meu. Que maravilha te chamou pela primeira vez. Além disso, é tão certo que te chamei por primeira, que a nenhuma outra alma, por quanto os bens que recebe a criatura, obrante em meu querer supremo, que busca em quantas vidas de santos queira, ou em livros de doutrina, e em nenhum encontrará os prodígios de meu querer, obrante na criatura, e a criatura obrante no meu. No máximo encontrará a resignação, a união dos quereres, mas o querer divino obrante na criatura, e ela no meu, em nenhum o encontrará. Isso significa que não havia chegado o tempo em que minha bondade devia chamar, encontrar, em nenhum outro. Por isso, se atenta. Minha justiça o exige, meu amor delira. Por isso, jamais. Por isso, minha sabedoria dispõe tudo para obter o inteiro. São os direitos, a glória da criação, o que queremos de ti. Volume 15, trecho 5, 3 de fevereiro de 1923. Os dois agonizantes. Sentia-me faltar a vida pela privação de meu doce Jesus. E se move em meu interior. Faz-se ver naquele mar espantoso das culpas das criaturas. Então, não podendo mais, lamentava forte, e ele, como comovido por meus lamentos, saiu como fora daquele mar. E estreitando-me, disse-me: minha filha, o que tens? Ouvi os teus lamentos, o estertor da tua agonia, e fiz tudo o que pude para vir em teu socorro e para te sustentar. Minha filha, paciência, somos dois pobres agonizantes, eu e você, pelo bem da humanidade, e enquanto estamos agonizando,
O amor nos sustenta para não nos deixar morrer, para dar ajuda à pobre humanidade, que jaz como morrendo no mar de tantas culpas. E enquanto isso me dizia, parecia que as ondas daquele mar nos submergiam a ambos. Quem pode dizer o que se sofria? E como naquelas ondas se viam os preparativos da guerra, lhe disse: minha vida, quem sabe quanto durará esta segunda desordem? Se a primeira durou tanto, o que será de segurança? O que será da segunda, que parece mais longa? E Jesus, muito aflito: certamente será mais longo, mas não durará tanto, porque porei a minha mão e os flagelos do céu os apagarão da terra. Por isso oremos. E você não sai jamais de minha vontade. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.